rubrica Save Your Money com a Joana Ramos, o Armando Rodrigues e aqui nos bastidores o Filipe Galvão. Joana, Armando, bom dia. Bem-vindos a mais uma rubrica semanal. Save Your Money na Rádio Terra Nova. Olá, bom dia. Bom dia. Tão bom ter-vos connosco para ajudar-nos a cuidar das finanças. Vamos tentar. Hoje temos aqui um novo tema. Deixámos os PPRs, não deixámos definitivamente, voltaremos a falar neles mais à frente, quando assim se justificar. Mas hoje vamos falar de algo bastante interessante e que a Joana é especialista. E portanto vamos falar de algo que interessa a todos, que é os financiamentos. Vamos a isso, Joana, o microfone é todo seu. Bom, então, já que estamos fartos de poupar, não é? Agora vamos falar de como vamos investir essas poupanças todas. Até dá um frio na barriga, fartos de poupar. É tão bom, era tão bom, não era? Bom, então vamos falar de quê? Vamos falar de comprar casa e vamos, consequentemente, falar um bocadinho de crédito de habitação e começar a falar de algumas questões base do crédito de habitação. A primeira coisa que algumas das pessoas estarão aqui a pensar é então e vale a pena comprar casa ou mais vale alugar? Pronto, vamos deixar essa discussão para outra altura, porque há argumentos válidos tanto para uma solução como para outra, mas eu gostava aqui de deixar uma frase que achei muito curiosa, que é do T. Harv Eker, que diz que quem é rico coleciona terras e propriedades e os que têm a mentalidade pobre juntam contas a pagar. Portanto, vamos a isso. Vamos sonhar com a nossa casa. Bom, a primeira questão que nós trazemos aqui é uma questão bastante interessante, na minha opinião, e tem a ver com como começar este tema de quando nós queremos comprar uma casa, o que é que devemos fazer, qual é que é a melhor opção e o que quem devemos procurar. Esta é uma parte bastante interessante, uma vez que a maioria de nós, a primeira coisa que faz é procurar a casa. E não procurar os meios para pagar a casa. E portanto eu acho que é uma área bastante interessante. Mesmo, não é? Um dissabor, não é? Porque vimos aquela casa dos nossos sonhos e depois afinal não havia dinheiro para comprar a casa dos nossos sonhos. Então o primeiro passo é que estabelecer o orçamento. O primeiro passo é tentarmos perceber quanto, se precisarmos recorrer a um financiamento, qual é afinal o dinheiro que o banco nos pode emprestar. Ok, o nosso teto máximo, não é? Exatamente. E como é que nós fazemos isto? Uma das formas mais do meu ponto de vista, mais corretas, e estou a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, é procurar um intermediário de crédito. Conforme nós vamos procurar um mediador de seguros para nos apresentar o melhor seguro, devemos procurar um intermediário de crédito para perceber qual é o melhor financiamento que nós podemos obter. A Joana tem esta coisa nela que é, de facto, quando nós queremos carne vamos ao talho, quando nós queremos sapatos vamos à sapataria, quando nós queremos seguros vamos a um mediador de seguros e quando nós queremos crédito vamos a um intermediário de crédito. E tem toda a razão, Joana. Na minha primeira compra de casa, quando eu era mais jovem, enfim, percebia ainda menos das coisas. Percebi primeiro, fiz aquilo que toda a gente faz. Depois percebi que não ia ter sucesso por aí e como eu me consegui orientar e poupando bastante dinheiro foi por recorrer justamente a um intermediário. Só para termos noção, e algumas pessoas estarão a perguntar-se qual é a mais-valia de um intermediário, é que, de facto, este intermediário vai apresentar várias propostas de crédito diferentes, que para nós, consumidores, podemos escolher. Vai auxiliar na preparação do contrato, que não é, quando chegarmos à fase da compra, há uma série de documentos que nós temos que ter e que reunir. Vai negociar em nosso nome junto da banca e é importante. Há pessoas que pensam, mas eu trabalho com o banco X e se eu for lá, certeza que me vão dar uma boa proposta porque eu sou lá cliente. Talvez não. Talvez não, de facto.
E mesmo quando dão, o próprio intermediário de crédito, e se for um bom intermediário de crédito, ele vai começar precisamente por aí. Exatamente. Porque Essa é a primeira pergunta. quem conhece o nosso, vamos chamar assim, cadastro, é o nosso banco. E, portanto, se o nosso banco nos der umas boas referências, com certeza que o intermediário de crédito terá mais margem para negociar com outros bancos. Eu lembro-me que na altura disseram, mas vais gastar dinheiro, mais dinheiro no intermediário. Eu gastei, lembro-me na altura, cerca de 300 euros, foi há muito tempo, mas poupei quase 10 mil. Pois, Mas Contas feitas no isso bolo total. E depende muito dos intermediários. Há intermediários, há vários tipos de intermediários de crédito. Um deles é o vinculado e que não custa absolutamente dinheiro nenhum a quem utiliza os seus serviços. Porquê? Algumas pessoas estarão neste momento a perguntar-se, mas porquê? A pessoa trabalha sem ganhar? Não. Quem lhe vai pagar é o banco. Também estarão a perguntar-se, então se o banco lhe vai dar 300 euros, eu vou pagar esses 300 euros ao banco. Não, não é assim que funciona. O negócio que é feito com o banco, o que é que um intermediário faz? Leva negócio ao banco e, portanto, como leva mais negócio ao banco, é natural que o banco tenha uma margem para lhe poder pagar os serviços que ele presta. Portanto, isto não é um custo para o cliente, é um custo, sim, para o banco. Ter em linha de conta que um intermediário de crédito não concede crédito, ok? Não tenham essa... Quem concede os créditos são os bancos, são as financeiras, não são os intermediários de crédito. Os intermediários de crédito ajudam os clientes a obter as melhores propostas. E como é que, de facto, é a atuação? O intermediário tem por função oferecer o melhor aconselhamento e recomendações para cada pessoa, mediante cada situação. Está bem? Bom, de facto, o intermediário de crédito é fundamental. E é fundamental para quê? Para nós, quando chegamos ao mediador, e nós temos aqui um excelente mediador que nós conhecemos, que é o Ricardo, que tem-vos acompanhado também aqui na rubrica dele. De facto, quando nós chegamos ao mediador que nos procura a nossa casa, o nosso terreno, o nosso investimento, nós temos que saber, de facto, quanto é que nós conseguimos libertar para procurar a casa que queremos. Quando nós fazemos o contrário, vamos ter imensas desilusões e dificilmente nós vamos conseguir comprar a casa. Portanto, a primeira coisa, casa, terreno, investimento, seja o que for, a primeira coisa que nós temos que saber é quais são os nossos meios próprios, os nossos meios líquidos, naquele momento, e quanto é que nós conseguimos nos endividar para chegarmos àquilo que nós queremos. E a partir daí, então, será que estamos prontos para começar a nossa procura, a nossa busca? Estamos. Eu queria só salientar uma vez mais que, de facto, o intermediário de crédito vai nos poupar tempo e esforço, um bocadinho em linha com aquilo que o Armando estava aqui a dizer, vai nos obter melhores condições para o nosso financiamento e vamos ter alguém especializado que nos vai ajudar naquelas coisas que nós não percebemos e naquelas siglas todas que vão aparecer ao longo do processo e que muitas vezes as pessoas se sentem um pouco perdidas. Também é importante salientar uma outra questão. É muito importante que o intermediário de crédito tenha uma boa rede de parceiros. Isto é, não me vale muito eu trabalhar com um intermediário de crédito que só trabalhe com um banco ou com uma financeira, porque naturalmente, isto é mais ou menos como nos seguros, naturalmente a melhor solução que ele tem para me apresentar é a única que tem. Portanto, é importante procurar um intermediário de crédito que tenha uma rede de parceiros grande, ou o maior possível. Trabalho com muitos bancos, que trabalho com muitas financeiras, para dentro daquela panóplia que ele tenha à sua disposição, de facto, nos possa apresentar a melhor solução. Eu também vos queria dizer... Eu queria aqui só acrescentar que, e aqui em linha com o que a Joana está a dizer, é que tal como existem, como cada panela tem um texto, já dizia a minha avó, cada banco tem um perfil que procura, ok? Um tipo de cliente que procura em função do risco, da idade, de várias situações, e que ele procura. Claro que todos procuram o ideal e ninguém naturalmente procura alguém que não vai pagar o crédito, ok? Mas de facto o que eu quero dizer é que há mercado para todos os tipos de perfis
E o ideal é o intermediário conseguir identificar o perfil da pessoa que está à sua frente para procurar o banco certo para o ajudar a encontrar o financiamento. Por último, ainda nesta coisa dos intermediários de crédito, queria salientar que um intermediário de crédito é alguém que está, de facto, registado no Banco de Portugal e que é passível de qualquer um de nós consultar no site do Banco de Portugal o número sobre o qual trabalha, o registro. E queria-vos dizer que nós, Save Your Money, trabalhamos em parceria com a Crédito aqui, que é uma marca detida e registada pela Fasquia, importante, intermediário de crédito vinculado com o registro número 2749, que é autorizado pelo Banco de Portugal e que qualquer um pode consultar. Isto é muito importante para que as pessoas não comprem gato por lebre. Verifiquem sempre se de facto as pessoas estão registadas no Banco de Portugal. Bom, e agora vamos mesmo àquela parte mais interessante, que é, estamos de férias, não é? Vamos começar a sonhar com a nossa casa e vamos começar pelo princípio, que é sempre um bom sítio, e como é que nós vamos começar a sonhar com a nossa casa. O primeiro ponto que nós temos aqui para falar é a taxa de esforço. E este é a primeira paragem nesta viagem para a compra de casa. O que é a taxa de esforço, Joana? Diz-nos lá. Para já, é um dos indicadores mais importantes quando se trata de pedir crédito em Portugal, sobretudo o crédito à habitação. Também é utilizado em outro tipo de créditos, mas estamos aqui a falar de crédito à habitação. E basicamente é a percentagem do rendimento mensal que um agregado familiar que é destinado a pagar os seus créditos. Isto é uma análise muito simples, mas é o primeiro passo fundamental para pedirmos um crédito. E já agora vou aqui dizer, os nossos créditos, a Joana disse muito bem, não é o crédito que estamos à procura, ok? Portanto, é os nossos créditos. É os créditos todos. Quando nós já comprámos carro, quando nós já comprámos aquela viagem extraordinária que nós tínhamos, quando nós andámos a comprar uns frigoríficos a prestações e etc., quando nós vamos tentar libertar algum dinheiro para podermos investir na nossa casa, não sobra. E, portanto, esta taxa de esforço fica, de facto, comprometida. Está bem? Qual seria o ideal? Fazer um crédito, liquidar isso tudo e ficar só com um, imagino? Não? Pode ser um dos caminhos. Quando as pessoas nos chegam com uma série de créditos, a primeira coisa a fazer é tentar olhar e perceber se é possível consolidar aquilo tudo num crédito e, com isso, reduzir a prestação. Claro. Reduzir a prestação e aumentar, assim, a capacidade de endividamento da pessoa, ok? Em alguns casos, não é possível. Só para terem uma noção, o Banco de Portugal indica que a taxa de esforço máxima que um agregado familiar deve ter é 35%. Máximo são 50%, não é? O ideal é 35%. E os bancos acima disso já começam a não gostar. A não gostar, não é? Porquê? Porque as pessoas podem estar basicamente... O negócio dos bancos é emprestar dinheiro e receber o dinheiro de volta. Quando as pessoas pensam... E mais uns pauzinhos. Pronto, cima, quando as pessoas pensam, mas eu dou uma casa como garantia, o banco não é uma imobiliária, o banco não quer a casa. O que o banco quer é emprestar dinheiro e receber de volta. E, portanto, ele tem que garantir, ou usa todos os mecanismos ao seu redor para que os clientes que lhe entram pela porta e a quem ele vai conceder crédito, de facto, tenham um potencial elevado de lhe restituir o dinheiro com os juros e com todas essas coisas que nós já sabemos. De facto, esta taxa de esforço também vai influenciar, e ainda bem que a João falou, vai influenciar bastante esta taxa de juros, porque com certeza que alguém que tem mais dificuldade em pagar, ou seja, que o risco de não pagar é maior, naturalmente o banco vai exigir um prémio superior àquele que exigiria se tem uma taxa de esforço ou uma facilidade de pagar maior. No meu tempo exigia-se muitas vezes um fiador. Isso ainda existe? Sim, existe. Mas isso não quer dizer que eu tenha uma taxa de esforço de 80% e arranjo um fiador e o banco me empresta o dinheiro. O que, em alguns casos, como a taxa de esforço está mais elevada, existe um risco maior
Imaginemos um casal que vai pedir um empréstimo, só um deles é que trabalha. Aí o risco, até a taxa de esforço pode estar dentro dos limites que o banco acha aceitáveis. Mas o risco aí de incumprimento é grande. Porquê? Porque basta que a única pessoa que ganha dinheiro naquele agregado seja despedida para que deixe de cumprir. Num caso desses é pedido um fiador. O fiador não serve, a ideia de quando um banco pede um fiador é para substituir a pessoa em casos como estes. Extraordinários. Exatamente. Claro. Não é para o dia-a-dia. Eu tenho uma taxa de esforço de 60, já sei que não vou conseguir pagar o crédito, então o fiador vai entrar e vai pagar. Não é para isso que o banco pede um fiador. Tá então bem? vai ser ele que vai pedir o crédito. Exatamente. Era melhor o fiador pedir o crédito, era muito mais. Portanto, não é, em muitos casos ainda é pedido, e mais uma vez, ao fiador vai-se também aplicar exatamente os mesmos parâmetros que se aplica a quem está a pedir dinheiro. Isto é, vai ter que cumprir uma série de parâmetros, entre eles a taxa de esforço. E pronto, e de facto nós começámos precisamente pela taxa de esforço, que é um item bastante importante nos créditos, porque esta taxa de esforço traz aqui algumas vantagens, não é, Joana? Sim, mas antes disso gostava só de dizer, falando na taxa de esforço, como é que nós vamos de facto calcular? Vamos somar todos os nossos créditos que temos e todas as prestações que nós pagamos mensalmente e vamos dividir por o nosso rendimento líquido mensal e multiplicar por 100 e vamos obter a nossa taxa de esforço. Um caso muito simples e concreto. Imaginemos que alguém paga de prestações mensais dos seus vários créditos que tem, automóvel, do frigorífico e tal, 600 euros. E que tem um rendimento líquido de 2.000 euros. O que é que vamos fazer? Vamos dividir os 600 por os 2.000, multiplicamos por 100 e obtemos uma taxa de esforço que neste caso será 30%. É assim que se calcula. Se alguém tiver alguma dúvida das prestações que está a pagar, que não saiba exatamente, há um site. O Banco de Portugal disponibiliza um site onde podem tirar o que se chama o mapa CRC. Basta procurarem no Google, mapa CRC Banco de Portugal. Com a senha das finanças as pessoas conseguem aceder ao seu mapa CRC, onde constam todos os créditos que as pessoas têm. E que também é um documento que o banco vai pedir. Portanto, quando alguém pensar em comprar um carro e depois a seguir quer comprar uma casa, tenha em linha de conta que esse crédito automóvel vai lá aparecer nesse mapa CRC e que vai contar para a sua taxa de esforço. Sim, senhora. Inclusive, aqueles cartõezinhos que nós vamos buscar nos supermercados e que temos lá uns créditos que às vezes até são volantes, umas vezes temos mais, outras vezes temos menos. Tudo isso aparece no mapa de responsabilidades do Banco de Portugal, ok? Nomeadamente quando nós somos fiadores de alguém, também aparece, etc, etc, etc. Até podemos depois falar mais detalhadamente sobre esse mapa, que é um mapa bastante interessante e que as pessoas até devem, não custa dinheiro, ok? E as pessoas devem, de quando em vez, ir ao Banco de Portugal retirá-lo. Nós informaremos como é que isto se faz para nós sabermos quais são as nossas... Há uma coisa aí da treta aberta em nosso nome com exatamente. Tanta máfia digital. Exatamente. Portanto, isto é um tema bastante importante que será abordado per si. Porque a minha conta foi pouco mais à frente. Esta semana eu ando em pânico a pensar tudo o que poderá vir. Portanto, como vai ver o mapa CRC, ele está sempre disponível do mês anterior, pelo menos. E portanto nesse mapa vão ver todos os vossos créditozinhos lá, mesmo os tais cartões de crédito que até estão a zero, vai lá aparecer a dizer que nós temos o cartão de crédito do supermercado tal, que tem um potencial de crédito de 2.000 euros e que nós devemos 0, por exemplo. Eu vejo aqui a João a ficar um bocadinho inquieta e, portanto, eu vou assim só fazer um pequeno resumo. Obrigada. Porque é que não? Tenho sempre a antena no tempo. Porque é que nós devemos ter uma taxa de esforço equilibrada? Porque, em primeiro lugar, facilita a aprovação de um crédito, seja ele qual for, seja de habitação, seja pessoal. Em segundo lugar, porque permite melhores negociações de taxas de juro. E mais alternativas, portanto, quanto melhor cliente eu for, melhor taxa de juros eu vou ter, como eu já tentei explicar.
porque demonstra aos bancos responsabilidade financeira da nossa parte, ou seja, nós temos controlado exatamente o nosso esforço financeiro para podermos pagar as nossas dívidas e fazer face aos nossos compromissos. E por outro lado, porque se a taxa de esforço for elevada, tudo isto vai por água abaixo e tudo isto se torna muito mais complicado, ok? E aí nem o mediário, nem o intermediador, ninguém faz milagres. Não faz, ninguém faz. E uma vez que o nosso tempo está a acabar, eu sei, deixem-me só dizer-vos que a taxa de esforço é um indicador que nos ajuda em algumas questões básicas da tal literacia financeira e que é basicamente não gastes mais do que ganhas, não compres nada para o qual não tens dinheiro e todos os meses tem que sobrar um pouco de dinheiro. Para quê? Para investir e viver tranquilamente. A sabedoria antiga, não é? Que os nossos já exatamente. Nos ensinavam desde sempre. Tão bom, agora é só aplicar, não é? Joana Ramos e o Armando Rodrigues, Save Your Money. A rubrica vai encontrar a Joana e o Armando na Forca, em Aveiro, mas também nas plataformas digitais, na internet. Procure se precisar de ajuda. Já agora vamos ter em breve novidades, boas novidades que vamos apresentar aqui a todos. Maravilha. Ambos, bom dia, boa sorte, bom trabalho, assim que nos ouve até 2 a 8, nada, assim que nos ouve, bem haja. Há decisões que pesam e há caminhos que se tornam confusos. Nesses momentos, alguém pensa contigo. Save your money. Quando o crédito parece um labirinto fechado, save your money. Lê cada dado com cuidado. Cada cliente é um caso com vida, com direção. E cada solução começa com escuta e atenção. Não se trata de pressa nem de números isolados, mas de decisões com critérios bem pesados. Save your money. Não propõe no escuro, aponta caminhos com visão de futuro. Transparência em tudo, clareza na proposta. Save your money. Orienta com ética que se nota. Nenhum contrato assinado sem antes ser compreendido, porque confiança nasce de um processo bem vivido. Não vendemos pressões nem ilusões disfarçadas, apenas respostas reais e bem fundamentadas. Save your money é bússola de confiança para quem quer crédito com segurança. Não se trata só de taxas, nem simulações sem alma, mas de estar presente quando a dúvida se espalha. Save your money. Pensa contigo, não por ti, porque o teu bem-estar é o que nos trouxe aqui. Sim, há números, mas também há integridade. Save your money, trabalha com verdade. E quando tudo parece incerto, em silêncio ou ruído, tens alguém ao teu lado, discreto mas decidido. Save your money. Uma escolha com critério.